Já estão me vendo? Amém. Boa noite para todos. Estou vendo várias pessoas entrando. Amém. Já vamos começar, né? Só aguardar um pouquinho, né, os irmãos entrarem. Já, boa noite. Amém. Helena Maria, mais 11 pessoas. Araçatuba, amém. Walter Osvaldo Peralta, Gilene, Alexandre, amém. Fabi, Avança Jovem Colina, Rafael, Fabrício, Mire, amém. Ami Silva, aleluia, Ami. Um abraço para Foz do Iguaçu, Joselito, amém. Maria Cury, amém. Aissa, Rose, Isaac, aleluia. Robson, boa noite. Caxias, Maranhão, Rodrigo, Ocano, amém. Freitas, muito bem, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu resolvi abrir esse momento no meio da semana, uma live, né? E eu pretendia fazer ontem, na quinta-feira, que seria uma noite mais tranquila para todos em termos de atividades nas igrejas. Todavia ontem eu tive uma live com missões no exterior, portanto não pude fazer ontem, portanto estou fazendo hoje na sexta-feira. Mas se eu continuar semanalmente, eu pretendo usar quinta-feira à noite, né? Então, por favor, divulguem aí. Se alguém tiver interesse em acompanhar-me nas próximas semanas, vou usar as quintas-feiras, às 21 horas de cada quinta-feira, tá? Assim, mais pessoas poderão, né, assistir. E a intenção de ter esse live é porque nas mensagens de domingo a gente tem um horário restrito, né? Porque cada um na sua casa, depois há um grupo de compartilhamento, a pressão também de almoço, etc. Então eu não consigo prolongar muito. E agora eu tenho um tempo mais livre, um momento mais íntimo com todos, e eu posso mostrar até os bastidores, né, como surgiu o encargo da semana, tudo, né? Então eu pretendo fazer isso hoje, né, a partir de hoje. Vamos ver se o Senhor confirma esse sentimento, né? No domingo passado, como disse na mensagem, e agora posso explicar um pouco melhor, né, os bastidores dessa mensagem. Enquanto eu, durante a semana, havia preparado para falar sobre o princípio da criação de Deus, né, eu vou até mostrar para vocês o esboço que eu fiz. Provavelmente saia para vocês espelhado, tá? Espelhado. Mas de qualquer forma, né, eu mostro para vocês o esboço que havia preparado, né? São muitas folhas que eu havia preparado, muitas folhas.
Todavia, quando chegou entre 5 às 6 horas da manhã, o Senhor começou a me falar sobre, me mostrar a ilustração de Cristo ser o centro de todas as coisas, né? Aí me veio acho que uma figura mais simples para todos entenderem. Se eu fizer uma figura mais complexa, uma figura tridimensional, uma esfera, e eu não tenho como ilustrar, né, Cristo sendo o centro de várias dimensões diferentes, né, e complica tudo. Então, eu ali, entre 5 e 6 horas da manhã, o Senhor foi me mostrando que poderia ilustrar para os irmãos de uma forma mais simples, para todos, né, até aquele mais simples entender. Então, eu fiz esses 2 ciclos que vocês viram durante a mensagem, né? Esses 2 ciclos está aparecendo espelhado para vocês, tá? Esses 2 ciclos, e às pressas eu pedi para o pessoal do Instituto me fazer esse desenho para poder ilustrar e apresentar para todos. E os irmãos, graças a Deus, foram muito competentes, eles às pressas de manhã, né, conseguiram fazer, e foi muito importante para fazer na ilustração para todos vocês. Então, aí o Senhor me incomodou e eu não consegui entrar no esboço, que eu pretendo entrar agora no domingo, né, desse final de semana, né, daqui depois de amanhã. Então, a intenção era mostrar que aquele versículo, né, graças a Deus, aqueles versículos que eu mostrei para vocês em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que significa convergir em Cristo, né? Cristo, ele seria o ponto, né, de união, né, de todas as coisas, ele seria um ponto unificador, né, de todas as coisas. E também em Colossenses capítulo 1, versículo 17, falando que Cristo é antes de todas as coisas, né, e nele tudo subsiste. Aí o Senhor me deu uma outra revelação dessa parte, que Cristo é antes de todas as coisas. O Filho, Cristo, ele é antes de todas as coisas, é que antes de você, Deus pretendia colocar toda a criação, né, tendo Cristo como centro, como, né, a cabeça sobre todas as coisas. Então, antes de você fazer uma circunferência ou um círculo, você precisa ter o centro. Se você não tiver o centro, você não consegue fazer a circunferência ou o círculo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Deus precisava colocar Cristo antes de todas as coisas, isto é, colocar Cristo como centro, né? E depois o resto do versículo diz: nele tudo subsiste, que essa palavra subsistir é sunistal, que é, né, ele é aquele que une todas as partes, né, num todo, né? Então nós temos que perceber que a criação de Deus é um todo. Deus, tudo teve origem em Deus, portanto, toda a natureza, tudo que Deus criou, incluindo o homem, né, nós fazemos parte de um todo. E Cristo é aquele que une o todo, né, todas as partes em um todo, né? Então, graças a Deus, o Senhor foi mostrando esse versículo para mim. Muito bom. Então, a minha preocupação foi, através da ilustração, mostrar para vocês que olhar por outro ângulo a criação de Deus, Gênesis 1, né, que tudo quando Deus, ele é autoridade, ele é o centro, ele é a cabeça sobre todas as coisas,
então todas as coisas têm ordem, porque tudo está, né, ligado ao centro. E quando um ponto, né, não sei se você entende um pouco de geometria, quando um ponto da circunferência não estiver amarrado ao centro, esse ponto fica solto no espaço. Então, a criação tem um centro, e esse centro é Cristo. E estando, né, ligado ao centro, né, nós temos uma ordem, né? O universo tem uma ordem, toda a criação tem uma ordem, né? Então, quando se desconecta do centro, esse ponto fica flutuando no espaço à deriva. Aí não tem cuidado, não tem ordem, vira um caos, vira, né, um elemento errático. Então, graças a Deus, Deus não nos criou num caos, Deus nos criou ligado ao centro. Muito bem, o tema desta noite é falar sobre a desconexão, é a tragédia no Jardim do Éden. Então, o que ocorreu no Jardim do Éden, a gente pode focar de outra maneira, né? Porque nós sempre focamos a queda, né? O problema do homem foi ter desobedecido a Deus, e o pecado entrou no homem, e Deus, sendo santo, ele não pode mais ter, né, ligação com o homem, relação com o homem. Então nós sempre olhamos desse lado, mas se a gente olhar do lado da autoridade, do lado da realeza de Cristo, nós temos que enxergar que no momento em que o homem se desconectou de Deus, aí surgiu toda a explicação para a desgraça, né, da raça humana e, consequentemente, toda a criação que ele criou aqui sobre a terra. Muito bem. Então, essa noite eu queria dizer um pouquinho rapidamente para vocês, e eu vou detalhar melhor nesse domingo. Quero mostrar para vocês que quando Deus, Gênesis 1, versículo 1, quando Deus, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. E a palavra hebraica para no princípio é Bereshit. Bereshit. É uma palavra, o hebraico é muito rico, ele consegue falar muita coisa através dos símbolos, através do significado, né, de cada letra. E um dia, se tiver oportunidade, eu vou mostrar para vocês só essa palavra no princípio já desvenda, já profetiza, né, o que Deus quer fazer, né, com o seu propósito, o seu plano, né, eterno, já está na palavra no princípio. Um dia desses eu explico melhor para vocês. Muito bem. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, muito tempo atrás, criou os céus e a terra, né? Aí no versículo 2 de Gênesis 1 mostra que a terra, porém, estava sem, né, forma e vazia. E alguns biblistas dizem que essa palavra estava, pode ser traduzida para tornou-se, né? Tornou-se sem forma e vazia, porque Deus não iria criar uma terra sem forma e vazia. Alguma coisa ocorreu, né, nesse intervalo entre o versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, né? E o versículo 2. Muito bem. Então, nesse intervalo de muitos e muitos anos, provavelmente milhões de anos se passaram, e houve um problema que nós não vamos falar em detalhes aqui, nesse live, mas está registrado em Ezequiel 28 e Isaías 14, eu já falei muitas vezes das mensagens passadas, que havia um arcanjo que Deus criou, né, de uma forma espetacular, como modelo da perfeição, e foi
entregue para ele, né, governar sobre muitas coisas que Deus fez, Deus criou, e por causa da sua extrema formosura, beleza, e também por causa da sua grande sabedoria, ele, né, se ensoberbeceu. E ocorreu na sua cabeça essa loucura de querer ser igual a Deus, e ele achava, né, que Deus precisaria dele como uma criatura que pudesse traduzir o sentimento das criaturas, porque o Deus Criador, ele não está na dimensão das criaturas, ele não está na pele das criaturas, ele não entenderia, né, as criaturas, portanto, não teria como governar, né, com equidade, né, as criaturas. Mas Deus já tinha outra coisa em plano na sua cabeça e era um mistério da sua vontade oculta dos séculos e das gerações. Mas este arcanjo, ele fez uma loucura, ele queria ser igual ao Altíssimo, ele queria ser um co-rei, ele queria ser alguém que está exaltado à direita de Deus, mas Deus não, né, não pôs, não, no seu plano, não era para ele estar à direita de Deus. Portanto, Deus, nessa rebelião, Deus o lançou para a terra. Tá? Bom, então nesse intervalo, aconteceu tudo isso, e quando ele veio aqui na terra, isso é antes da criação de Adão, havia uma raça, né, pré-adâmica, né? Não eram homens propriamente ditos, mas eram uma raça, né, que antes de Deus criar Adão viviam aqui na terra. E ele contaminou, né, essas criaturas e também seguiram-no na sua rebelião. Portanto, a terra teve de ser julgado. Deus julgou a terra com a água. É aquela água que no versículo 2, né, aparecia em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, eram as águas do juízo de Deus. Ele julgou aquelas criaturas pré-adâmicas, né, com água. Então, essas criaturas pré-adâmicas morrendo, seus corpos morreram e os seus espíritos se tornaram, não, os espíritos imundos, como é dito em Mateus, e esses espíritos imundos correspondem aos demônios nos dias de hoje. E quem seguiu, uma terça parte dos anjos que seguiram a Satanás na rebelião, se tornaram os anjos caídos, que na Bíblia, né, são os principados e potestades do ar, são as forças espirituais do mal. Nesse domingo vou explicar um pouquinho melhor. Bom, então tudo isso ocorreu nesse intervalo. Aí Deus então resolveu ele recriar a terra, restaurar a criação sobre a terra. A terra foi julgada, estava coberta de águas, mas Deus, graças a Deus, ele tem um propósito nessa terra. Ele queria criar um homem, né, justamente para cumprir o seu plano eterno, maravilhoso. Portanto, eu e você somos privilegiados, né? Somos uma raça humana criada de uma forma com um propósito muito especial. Muito bem. Então, o que Deus fez? Deus criou, eu não vou detalhar hoje, talvez detalhe, né, no domingo. Primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz, né? E no segundo dia, Deus então fez o firmamento, que é a nossa atmosfera, né? E com o surgimento da atmosfera, você vê, né, que coisa maravilhosa. Com o surgimento da atmosfera na Terra, surge então um fenômeno de evaporação das águas do julgamento aqui na Terra. Então essas águas, por causa do firmamento, passaram a evaporar. E hora que evaporar,
há uma destilação, há uma filtragem. Então, as águas do mar são águas salgadas não potáveis, mas quando essas águas evaporam, elas acumulam, né, nas nuvens, acumulam em cima. Essas águas de cima são saudáveis, as águas são potáveis, são para sustentação de vida. Então, no segundo dia, Deus criou, né, o firmamento e ele separou as águas de baixo das águas de cima das águas de baixo. As águas de cima são águas potáveis, saudáveis, e águas de baixo são águas de julgamento. Então, isso também tem um significado espiritual, não vou explicar muito, né, sobre isso. E o terceiro dia surgiu, né, a porção seca. Deus precisava colocar o homem sobre a terra, mas o homem não pode viver debaixo da água, né? Portanto, Deus fez surgir a porção seca e surgindo a porção seca pode surgir toda a vida, né, vegetal, a relva, as ervas e as árvores que dão fruto. E quando o terceiro dia surgiu uma coisa maravilhosa, Deus disse assim, Deus disse o que? Viu Deus que isso era bom. Sabe por quê? Eu enfatizo esse ponto, versículo 12. Deus, quando fez o terceiro dia, ele disse era muito bom, ele era bom. Isso quer dizer o quê? Isso prova que na criação sobre a terra, essa criação estava conectada com Deus. A criação estava conectada com Deus. Por isso Deus disse bom, porque surgiu a porção seca, surgiu a terra, a vida pode surgir sobre a superfície da terra. Muito bem. Aí o quarto dia, né, Deus fez então os luzeiros, né? Deus fez o sol, a lua e as estrelas, né? Eu não vou detalhar. E no final, né, do quarto dia, Deus disse bom. Deus disse outra vez no versículo 18, né? E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e era, né, o quarto dia. Era o quarto dia. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem. Aí veio o quinto dia. Então Deus fez então todos os animais marinhos. Deus fez os répteis. Deus fez os seres viventes que rastejam, né, que povoam as águas. Deus também fez as aves, e quando Deus fez isso, Deus disse era bom, viu? Deus era bom. Sabe por que eu enfatizo isso? Isso prova que na criação sobre a terra, enquanto Deus criava, essa criação estava conectada com Deus. Então tudo tinha ordem, tudo tinha paz, certo? Aí então Deus, né, eu não vou detalhar, aí chegou no sexto dia. Quando chegou no sexto dia, Deus criou então os animais domésticos, animais selváticos, né? Deus fez os répteis. E depois de feito tudo isso, Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, então Deus recriou a terra, já a criação, né, na terra estava conectada com Deus, e Deus então fez o homem, né, e o homem foi feito de uma maneira muito diferente. Ele fez o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, né, e quando ele terminou de fazer o homem, né, ele ainda disse, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, né? enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Quer dizer, o homem comia, né, da vida vegetal, né, naquele tempo. Muito bem. Então, assim Deus fez no sétimo dia, no sexto dia, e sabe o que Deus falou no final do sexto dia? Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, é o único dia que Deus disse muito bom, porque Deus criou o homem, junto com toda a criação que ele recriou aqui na terra, conectada com ele, e o homem foi criado não só para ser conectado com Deus como criação, mas o homem foi criado de uma maneira muito especial, né? No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, o homem é diferente de todo o resto da criação, apesar de toda a criação ter sido criado conectada com Deus já como criação, mas o homem foi criado conectado com Deus, né, como criação, porque o seu corpo, o meu corpo e o seu corpo foi feito do pó da terra, quer dizer, faz parte dessa criação física, material, mas a criação do homem foi diferente de todo o resto da criação aqui na terra. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, quer dizer, o sopro do Deus eterno, do Deus divino, entrou naquele boneco de barro e fez-se o espírito daquele homem. Portanto, nós somos uma criatura, não só temos uma criação material, como todo o resto da criação, nós temos o quê? Uma criação que vem do Deus eterno, divino, que está no nosso espírito. Esse sopro se tornou o nosso espírito e, como consequência, eu e você, nós nos tornamos uma alma vivente. E essa alma acompanha o espírito. O espírito é para nós recebermos Deus, que é o espírito. Então, não sei se você está percebendo que o homem, ele foi feito para Deus conectar o homem em uma outra dimensão, conectar o homem na dimensão espiritual. Deus havia criado nesses 6 dias toda a criação sobre a terra, conectada, a criação conectada com Deus, na dimensão, no nível da criação. Mas quando criou o homem, Deus disse muito bom, porque o homem, ele foi criado com o espírito humano que veio do sopro de Deus. Esse espírito humano é como um vaso capaz de conter a vida e a natureza de Deus. Deus não tem como colocar a sua vida e natureza na criação propriamente dita, no leão, na girafa, em um rinoceronte. Não, Deus não tem como. Deus conecta essas coisas por meio da sua conexão no nível da criação. Mas Deus ainda deseja que sua vida e natureza seja recebida no homem, e por meio do homem Deus consiga se encher todas as coisas, ele ser tudo em todas as coisas por meio do homem. Por isso ele criou o espírito do homem. Eu chamo essa criação, uma criação para se tornar uma nova criação. Tá? Então, por essa razão, Deus então colocou o homem no jardim do Éden,
plantou Deus, né, no jardim do Éden. Jardim, né, em grego seria paradiso, seria um paraíso, tá? Jardim. Éden, né, seria em linguagem da Mesopotâmia, daquela época tal, seria uma planície fértil, né? Muito provavelmente, né, se refere toda aquela planície regada por aqueles 4 braços do rio, né, que saía, né, do Jardim do Éden, né, o rio Pison, Gion, né, Tigre e Eufrates, né, os 4 rios. Então, provavelmente era um jardim muito bonito, muito bem regado pelas águas. Então, ali estava o Jardim do Éden, e no meio do jardim, irmãos, esse meio significa Deus quer o seu centro. Deus quer governar, Deus quer nos suprir, né, todas as coisas. Então, Deus, no meio do jardim, ele colocou a árvore da vida. E ele também não tirou, não omitiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Por ser grande, Deus, por ser grande, ele dá um livre-arbítrio para o homem, né? Para não ser acusado por alguma criatura que Deus é parcial. Deus não deu oportunidade de escolha, mas Deus, ele, por ser grande, ele deu essa oportunidade de escolha para o homem, mas ele recomendou: não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, você vai morrer, tá? Então, essa foi a advertência de Deus. Então, imagine você, se Deus, né, se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele, como criação, já estava conectada com Deus. E quando comesse da árvore da vida, ele estaria conectado com Deus em uma outra dimensão. Estaria conectado com Deus na dimensão da própria vida de Deus e da natureza de Deus. Ele então se tornaria não só uma criatura de Deus, ele se tornaria o quê? Alguém gerado por Deus, um filho de Deus. Portanto, por meio do homem, Deus conseguiria, né, ser a plenitude de todas as coisas. Mas mesmo assim, Deus ainda teria que lidar com seu inimigo, que já havia se rebelado, que estaria na área, numa esfera espiritual. Mas de qualquer forma, aqui na terra estava preservada, né? Mas, infelizmente, né, o inimigo de Deus sabia muito bem, né, que o homem era uma ameaça para ele. Então, ele não podia aparecer, né? Ele é um anjo, está na esfera espiritual, né? Ele não podia aparecer materialmente, fisicamente. Então, ele veio em forma de uma serpente. E a serpente é um animal mais sagaz de todos os animais, né? Isso está em Gênesis capítulo 3, e fez com que... Aqui tem muita coisa para explicar, eu vou explicar depois, tá? Então, essa noite é mais para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. Então, o homem, essa serpente foi muito sagaz e levou, né, a mulher a raciocinar, a arrazoar, até defender Deus, né? Não, Deus não disse que nós não podemos comer de toda sorte da árvore do jardim. Deus só disse para não comer daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ela foi defender Deus, pronto, caiu na cilada da serpente, e a serpente conseguiu, né, enganá-la, né? E ela, então, quando olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que era boa para alimento e desejável para ter entendimento, e ela comeu. Ela comeu e deu para o seu marido. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento aconteceu a maior tragédia no Jardim do Éden. Que tragédia é essa? Não é meramente um pecado entrou, não. A maior tragédia é o homem se desconectar de Deus. Quando o homem se desconecta de Deus, queridos irmãos, toda confusão entra na nossa vida, toda desordem,
né? Enquanto o homem está conectado com Deus, ligado com Deus, Deus é quem nos governa, Deus é que a sua palavra tem valor para nós, né? Naquele tempo, Adão e Eva, eles eram muito simples com relação a Deus. Tudo que Deus dizia, eles diziam sim e amém. Eles tinham muita simplicidade, confiança total em Deus, porque eles estavam ligados ao centro, ligados a Deus, e eles tinham tranquilidade que Deus era o seu provedor universal. Ele provia todas as coisas, todas as necessidades do homem. Deus havia criado, Deus havia provido para o homem. Quer dizer, o homem, sob o cuidado de Deus, ligado ao centro, como centro, né, Deus como centro, o homem não tinha que se preocupar, né, tudo estava ligado. Para o homem era muito simples, era seguir, obedecer, né, e confiar na palavra de Deus, confiar em Deus. Todavia, com a sagacidade da serpente, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se desconectou. Você imagina um ponto da circunferência que foi criado, né, ligado ao centro, e de repente esse ponto se desligar do centro. Esse ponto então ficou solto. Se você conseguir imaginar, né, uma roda de bicicleta, vocês sabem que na roda ele tem um eixo no meio. Esse eixo eu chamo de centro. E esse aro, né, a roda da bicicleta, que é o aro, ele é ligado ao centro por meio daqueles fios de arame que nós chamamos de raios, né, raio. Então, a roda da bicicleta, cada ponto deles está ligado ao centro. Então o centro é que governa tudo. Mas no momento em que você solta o centro, tudo desaba. Aquela roda de bicicleta, aqueles raios, né, todo então vira uma confusão e desconecta. E o caos entra, sem falar no pecado, na morte, né? Então o homem entrou num ambiente de desordem. E sem falar que o homem se desconectou com Deus, mesmo como criação. Sem antes ter comido da árvore da vida, como nova criação, ele já havia se desconectado de Deus. Vocês se lembram que quando Deus então veio, como de costume, visitar o homem no jardim, né? Ali, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quer dizer, quando Deus ele estava habitualmente vivendo ali com o homem, apesar dele ele está em outra dimensão. Deus habita a eternidade, mas ele também habita o coração, né? O coração dos homens, né? Conectado a ele. Então, ele vinha até o jardim do Éden porque ele estava conectado, né, com o homem, com a criação e também com o homem. Mas, naquele dia, Deus percebeu que o homem se desconectou dele. Você não pensa que Deus não percebe quando alguma coisa, né, entra para pôr barreira entre você e Deus. Quando alguma coisa o desconecta de Deus, Deus percebe. Deus sabe o que aconteceu. Deus sabe que Adão se desconectou dele, né? E é interessante ele falar que Deus andava pelo jardim na viração do dia. O que é viração do dia? É no entardecer, já no final de um dia. Não sei se vocês sabem que para Deus o final de um dia é o entardecer. O crepúsculo, né? Seria o fim de um dia e o início do outro dia. Então, isso quer dizer o quê? Encerrou-se
um capítulo do homem que estava conectado com Deus como criação. A partir desse momento, virou o dia, é outro dia, e esse outro dia significa que o homem está por conta própria. O homem se desconectou de Deus, mesmo como criação. Portanto, meus queridos irmãos, a maldade entrou, né, na nossa sociedade, a maldade, né, passou, né, para todos os homens, a morte passou para todos os homens, a violência entrou, né, o pecado contaminou a todos, e nós hoje vivemos um mundo, né, cheio de imundícias, né, cheio de corrupção. Tudo isso é por quê? Por causa da desconexão do homem com Deus. Queridos irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para dizer que muitas vezes nós que cremos em Jesus, nós temos ainda um certo conceito religioso. Nós pensamos, tá bom, agora que eu sou de Jesus, eu vou me comportar como um bom cristão. Daqui para frente, eu não sou mais aquele pecador, aquele homem que vivia, né, no mundo, né, em pecados. Agora eu vou ser outro homem, eu vou pregar evangelho, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer orações, eu vou agradar a Deus. Mal sabe o homem que qualquer um que esteja desconectado com Deus não tem como agradar a Deus. Então, a nossa única solução é voltar a se conectar com Deus. Só que a volta, né? Ele volta, eu já disse isso, ele volta pelo caminho inverso. Ele não volta mais pelo caminho da conexão da criação, porque a criação já se corrompeu. A criação já se desconectou quando o homem transgrediu contra Deus e quando o pecado entrou no homem e a morte passou para o homem, né? Aí que aconteceu, né? Eu vou ler aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, né? E Deus disse para Adão: visto que atendeste a vós e tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia de tua vida. Quer dizer, no momento em que o homem transgrediu contra a palavra de Deus, e o homem então se desconectou de Deus, e quando o homem se desconectou de Deus, olha que desgraça, a terra toda foi amaldiçoada. Por causa de um ato de um só homem, a criação que Deus havia feito aqui na terra, toda ela conectada com Deus, mas como homem é o líder dessa criação, o homem, ele transgrediu contra Deus, o homem se desconectou, o líder da criação se desconectou toda a criação. Hoje nós vivemos numa criação já amaldiçoada. Nós temos doenças, nós temos pragas, nós temos toda sorte de problemas da natureza, né? Problema de insetos, problema de, né? Existe, né, mil coisas, né, na criação por causa da maldição, da desconexão do homem, né? Versículo 18 ainda diz: ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos. A terra não era para produzir, né, nem espinhos, né, nem cardos, mas e tu comerás a erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó voltará. Já que você cometeu isso, essa transgressão, e desconectou não só você, mas toda a criação se tornou maldita, a terra se tornou maldita por tua causa, então você vai viver também uma vida
né, desgraçada, isto é, a vida, né, com o suor do rosto para obter pão de cada dia, e a mulher sofrerá dores de parto e vai viver com dificuldade, lutar pelo sustento de cada dia, e quando tiver terminado a sua vida, você vai voltar para o pó. Qual é o sentido da tua vida? Então não tem sentido o homem desconectado de Deus. Não tem sentido. Nós vivemos aqui na terra, lutamos para ganhar dinheiro, nós compramos bens com o nosso dinheiro, vivemos uma boa vida, um carro confortável, possante, é o nosso sonho. Nós queremos viver numa casa, num apartamento, numa mansão, né? Tudo é nosso sonho, uma casa de campo, uma casa de praia, muito dinheiro no banco para segurança dos nossos filhos, netos, bisnetos. De que vale tudo isso? O homem desconectado com Deus, o seu fim é levar nada para o caixão. Ele veio do pó e pro pó vai voltar. Não tem sentido eu e você vivemos desse jeito. Então, graças a Deus, Deus enviou seu próprio Filho. Ele anunciou o Evangelho. E o Evangelho, na verdade, é o Evangelho da reconexão. Queridos irmãos, eu quero olhar tudo por esse ângulo. Toda desgraça veio da desconexão. E toda bênção vem da reconexão. E como nós podemos nos reconectar com Deus? Não há mais com essa criação. A nossa reconexão com Deus vem do nosso espírito. Então, no dia em que ouvimos a palavra do Evangelho, alguém veio pregar Evangelho para nós, a palavra da boa nova de Deus, né? A salvação para esse homem desgraçado vivendo na terra maldita. Trabalha com suor do rosto e depois morre e não leva nada desta vida. Então, a esse homem desgraçado, Deus veio pregar o Evangelho da graça. Então nós um dia cremos no Senhor Jesus e nós confessamos a Jesus como Senhor, porque nós cremos no nosso coração que Deus o enviou para a nossa redenção. Ele é um homem, Deus verdadeiro, que se fez homem verdadeiro e viveu aqui na terra, né, por nossa causa, viveu uma vida perfeita e no fim ele obedeceu a Deus como homem e morreu na cruz por nós, derramou seu sangue precioso para que houvesse perdão dos pecados. Porque sem o perdão dos pecados, esse homem pecador não tem como mais se aproximar do Deus Santo. Graças a Deus, o Filho de Deus teve uma morte vicária, uma morte substituta, uma morte que redimiu você e a mim de volta para Deus. Isso que é maravilhoso, a redenção de Cristo nos reconecta com Deus. Aleluia! E o ponto principal aqui é reconectar o nosso espírito com Deus. Esse é o lado inverso. Nós estávamos na criação conectados com Deus pela criação. E Deus queria trabalhar daí para dentro, mas não conseguiu. Satanás conseguiu contaminar tudo, mas graças a Deus, pelo seu evangelho, Deus está nos reconectando a partir do centro, né? Quando nós falamos, ó Senhor Jesus, Jesus, tu és o meu Senhor, a partir de hoje, tu és o meu Senhor, sabe o que você está falando? Você está falando que Jesus Cristo é o seu centro. Satanás enganou a Eva, enganou Adão, tirou o homem do centro, desconectou o homem da autoridade de Deus e viveu por conta própria e está nessa vida de doenças, enfermidade, de exaustão, de fadiga, né, de aflição, sofrimentos, esgotamento. Mas graças a Deus, Deus hoje está nos reconectando de novo e o nosso espírito, quando cremos em Jesus, confessamos a Jesus como Senhor
nós confessamos a Jesus como nosso centro, como nosso cabeça. Ele é quem manda em nós. Nós não estamos mais soltos, livres. Todavia tem um problema. O nosso espírito quer isso. O nosso espírito quer estar reconectado com Deus. Mas a nossa alma ainda está muito solta. Nós somos como aquele cavalo selvagem. Somos como aquela égua forte, mas que tem uma vontade forte e precisa ser domada. E a nossa alma está muito solta, quer fazer a nossa própria vontade, até mesmo para servir a Deus, temos um monte de opiniões. Então, Deus não tem como conectar. Não só o nosso espírito já está conectado, mas a nossa alma precisa ser conectada. Por isso Deus nos colocou na vida da igreja. E a vida da igreja serve para nós servirmos ao Senhor e também aprendemos como reconectar com Deus na nossa alma, sermos transformados da alma, sermos santificados pela vida de Deus, através da dieta santa, a palavra de Deus, e nós sermos levados até a glória de Deus. Então esse é o processo que Deus está fazendo, o processo inverso, para restaurar-nos aquele propósito inicial, pelo qual Deus criou o homem, mas a tragédia que aconteceu no Jardim do Éden acabou com essa esperança toda, mas graças a Deus, Deus hoje tem esperança, essa é a esperança do seu chamamento, aleluia, nós voltamos a ser conectados com Deus novamente. Mas essa conexão só do Espírito não é o suficiente. Essa conexão do Espírito é a chave, mas nós precisamos permitir que Deus reconecte a nossa alma. A nossa mente passe a ser dominada por Cristo. A nossa vontade seja a vontade de Deus e a nossa emoção seja a emoção de Cristo. Quer dizer, nós sermos totalmente tomados por Deus novamente e dessa forma Deus vai nos usar para a sua vida e natureza encher na sua igreja, encher no seu povo, nos seus filhos, e quando o povo de Deus, os filhos de Deus, se chegarem na plenitude da filiação, que é a glorificação, a redenção dos nossos corpos, quer dizer, até esse corpo físico, que é de barro, Deus vai substituir por um corpo de glória, nós vamos libertar toda a criação, do cativeiro, da corrupção. Isto é, essa criação vai ser reconectada com Deus por nossa causa. Portanto, meus queridos irmãos, é muito importante você entender esse processo e você poder praticar essa palavra. A vinda do Senhor, queridos irmãos, está muito próxima. Não temos tempo a perder. Deus quer nos reconectar. Primeiramente nós, primeiramente a igreja, precisamos ser reconectados. Portanto, meus queridos irmãos, o meu tempo está acabando e eu não quero terminar isso sem dizer para vocês que se Deus permitir, se Deus quiser, estarei fazendo uma live todas as quintas-feiras às 21 horas da noite, se o Senhor confirmar, para ter mais tempo nesse momento, com esse momento mais íntimo, mais informal, eu consigo explicar um pouquinho melhor, que pela limitação do tempo eu não consegui falar no domingo, mas de qualquer forma, eu agradeço muito a vocês, estarem aí acompanhando. É muito importante nós todos, sermos mais reconectados com Deus. Não se esqueça de que Deus quer primeiramente reconectar você, reconectar o seu casamento. Se seu casamento está em problema porque não está conectado com Deus, também Deus quer reconectar sua família, Deus quer reconectar seu grupo familiar, a sua igreja, e nós precisamos expandir
né, essa reconexão nas cidades vizinhas, ganhar mais igrejas, né, levantar mais igrejas, mais realidade da vida da igreja em todos os bairros da sua cidade. Quando terminar, né, de um lado não precisa esperar terminar essa pandemia, nós já podemos estar fazendo isso, mas quando terminar, nós vamos sair, né, pregando o evangelho e, né, para reconectar as pessoas com Deus. Que Deus possa abençoar vocês com a bênção celestial, e não se esqueçam de orar pelos nossos comportores que estão nas ruas, arriscando a sua vida, estão, graças a Deus, todos os dias eles estão distribuindo, semeando o Evangelho do Reino, com mais de 8.000 livros, né? Eu só posso dar graças a Deus, faça frio, faça sol, faça chuva, esses irmãos estão fielmente nas ruas para semear esse Evangelho do Reino, para apressar a volta do Senhor. Vamos juntos apressar a volta do Senhor e apressar essa reconexão através da igreja, através do Filho de Deus, da glorificação. Nós vamos reconectar esse mundo todo, né, com Deus novamente. Muito bem, meus queridos irmãos, uma boa noite para todos. Vocês, né, são muito queridos e estejam sempre orando por mim, que o Senhor possa ainda nos usar, né, muitos anos daqui para frente, até a volta do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.